já pensou o que faria se tivesse apenas um dia de vida? Esse é o questionamento principal do livro Os Dois Morrem no Final, de Adam Silveira. Oi, meu nome é Emily Salomão, sou estudante de psicologia e nesse vídeo eu vou fazer uma análise psicológica do livro Os Dois Morrem no Final. Eu sou uma pessoa que amo ler, principalmente livros de ficção, onde você começa a se envolver na história, começa a se envolver com personagens que nem existem. E uma das coisas que eu mais amo quando eu tô lendo é quando eu consigo identificar alguns traços de psicologia dentro dos livros. E é justamente isso que eu vou fazer aqui nesse vídeo. Eu vou comentar sobre a história desse livro, Os Dois Morrem no Final, e vou mostrar o que eu consegui identificar de psicologia. Já deixo aqui o alerta de que esse vídeo vai sim conter spoilers, então se você não gosta disso, recomendo que você se inscreva no meu canal para poder assistir o vídeo no futuro. E vamos lá, vou comentar rapidinho aqui sobre a história, sobre como a história vai se desenvolvendo, e no meio disso eu vou introduzindo algumas questões de psicologia que eu consegui identificar. E no universo desse livro tem a Central da Morte, que é responsável por ligar para as pessoas para informar que elas têm até 24 horas de vida. Reparem que eu mencionei até 24 horas de vida. Por quê? Porque a Central da Morte vai avisar apenas que aquele é seu último dia de vida, mas não vai falar quando vai acontecer, que horas exatas isso vai acontecer, em que local, como, não vai avisar nada. O único comunicado que vai fornecer é que é o seu último dia de vida. E o livro vai focar na história de dois personagens, que aqui eu vou chamar de M e R. Eu vou chamar assim para não correr o risco de pronunciar errado esse nome. O mais legal é que os dois são completamente opostos. Enquanto o M é uma pessoa super reservada, super preocupado, não quer ficar agindo de forma espontânea, o R é completamente oposto. Ele é aquele perfil de bad boy que quer fazer as coisas de forma espontânea, que não tá nem aí pra nada, mas que no fundo a gente sabe que tem um coração mole e prioriza muito seus amigos. Eles dois se conhecem através de um aplicativo que eu achei uma ideia muito boa para esse livro, que é o aplicativo Último Amigo. A ideia desse aplicativo é fornecer para essas pessoas que são terminantes, e no livro as pessoas que estão enfrentando o seu último dia de vida são chamadas de terminantes. A ideia do aplicativo é fornecer para essas pessoas que são terminantes a de fato terem um último amigo, ou seja, muitas pessoas que estão enfrentando o seu último dia de vida estão sozinhas, estão solitárias, não sabem o que fazer, e ter essa pessoa para poder ajudar, para poder conversar, para poder fazer algum último desejo pode ser muito bom. Uma coisa que eu gostei muito no aplicativo é a ideia de que, na realidade, por mais que ele seja incrível, tem aquelas pessoas que vão fazer com que o aplicativo seja usado para coisas ruins. E é nesse primeiro momento do livro que a gente consegue ver alguns traços da personalidade de cada um. O Mateu é uma pessoa super reservada, ele fica com medo de tudo. Quando ele recebe a ligação, ele começa a fazer questionamentos de: poxa, por que eu? Por que eu deixei de fazer aquilo? Justamente porque ele abriu mão de muita coisa pra poder não morrer cedo. E aqui está ele, nesse último dia de vida. Então ele começa a se questionar: poxa, era eu ter feito isso, ter feito aquilo e não sei o quê. E no Mateu a gente consegue perceber alguns traços de ansiedade. Por quê? Porque quando ele recebe essa ligação, além dos questionamentos de por que eu deveria ter feito isso, deveria ter feito aquilo, ele também começa a questionar: eu fico em casa, eu saio de casa, eu falo com alguém, então ele fica nessa insegurança de o que eu faço. Aí ele começa a catastrofizar tudo, ou seja, ele começa a pensar: se eu ficar em casa, eu posso morrer aqui dentro de casa. Se eu entrar no aplicativo Último Amigo, essa pessoa pode ser o meu assassino. Se eu fizer isso, se eu fizer aquilo, pode resultar na minha morte. Se eu sair de casa, eu posso morrer. Então ele começa a pensar nesses resultados super catastróficos que podem acontecer ou não na sua vida. Mas pra ele, tudo é possível, então ele tenta evitar ao máximo fazer alguma coisa. Além disso, outra questão do Mateu é justamente o fato dele não querer preocupar outras pessoas, não querer preocupar seus amigos, principalmente a sua melhor amiga. Ele vai visitá-la, tô dando aqui um spoiler, mas ele vai visitá-la e ele não quer contar pra ela que é o seu último dia de vida. Ele vai apenas encontrar com ela, ele não quer se despedir, ele fica naquela de: poxa, eu não quero preocupar ela já tem uma filha e não sei o que, então começa a ter essa bola de neve na cabeça dele. E é aqui que o Ruffles aparece para poder ajudar o Mateu a enfrentar o mundo lá fora, a enfrentar o seu último dia de vida. Diferentemente do Mateu, o Ruffles é uma pessoa que ele é muito espontâneo, que se ele quiser fazer algo, ele vai lá e faz. Ele é um garoto que perdeu toda a sua família, seu pai, sua mãe e sua irmã faleceram no mesmo dia, no mesmo acidente que ele estava presente, mas ele foi o único sobrevivente. Então ele se sente culpado, ele tem esse trauma na sua vida, e além dele ajudar o Mateu a enfrentar o último dia de vida, o Mateu também o ajuda a enfrentar esse trauma que ele tem. Então tem essa relação recíproca de um ajudando o outro, que é muito legal. E até no momento que os dois se encontram, começam a conversar, dá pra perceber que ainda assim o Mateu fica super inseguro.
O Ruffles tá lá, vai até a casa dele, e até nesse momento do Ruffles ir até a casa dele, o Mateu fica preocupado. Meu Deus, será que ele é uma boa pessoa mesmo ou não? Será que ele vai causar minha morte ou não? Fica nessa insegurança. E quando os dois se encontram e vão sair de casa, o Mateu começa a ficar super preocupado de, olha, somos dois terminantes, não vamos pegar o elevador não, vamos descer de escada. Então ainda assim continua essa personalidade dele de super cuidadoso, de não querer ser tão espontâneo assim, de tomar cuidado com tudo. E isso é até algo fofinho nos dois, porque o Mateu, como ele é super preocupado, pro Mateu atravessar a rua é olhando um lado pro outro, aquelas pessoas super preocupadas que vão tomar cuidado extremo. Já o Ruffles não, vai atravessar a rua sem olhar pro lado, e o Mateu tá ali pra poder ajudar, pra poder puxar ele de volta, tomar cuidado, tomar conta mesmo. Pausa, porque lembrando dessas cenas, a emoção bate. Uma das coisas que eu pude reparar quando eu tava lendo esse livro é que muitas pessoas começam a questionar tudo que fez na vida. Por exemplo, aquele é seu último dia de vida. Poxa, deixei de fazer isso, deixei de fazer aquilo. E ao receber a ligação, elas querem fazer algo diferente. Por exemplo, eu tinha vontade de pular de paraquedas. Vou pular de paraquedas agora. Então elas querem fazer algo diferente no seu último dia de vida. Inclusive, abri um parênteses aqui para poder comentar outro ponto super positivo que eu achei nesse livro. É o fato de que existem locais específicos para as pessoas realizarem seu último desejo. Como, por exemplo, saltar de paraquedas, nadar com tubarão, entre outras coisas. Eu sinto que esse livro pensou em tudo, então parabéns, Adam Silveira, você foi um gênio. E vendo o Mateu e o Ruffles, eu comentei com vocês que ia ficar falando MR, né? Mas tô eu aqui falando o nome deles, mas beleza. Algo super interessante neles é o fato de que mesmo enfrentando o seu último dia de vida, mesmo querendo fazer alguma coisa diferente, a personalidade deles não mudou. Então eles não vão ter aquela mudança completa, super drástica, só porque é o último dia de vida. Por mais que tenha aquela vontade de fazer algo diferente, de fazer algo inusitado, as suas raízes, a sua personalidade, a sua natureza ainda persiste. Por mais que o Mateu queira fazer algo diferente, ele ainda fica fazendo com super medo, com super cuidado de tudo. Então fica aqui essa questão que por mais que os fatores externos também influenciam na nossa personalidade, por mais que tenha tido essa mudança no ambiente, já que agora eles estão sabendo que é o último dia de vida deles, então alguns fatores ambientais acabam mudando, porque você começa a pensar, o que eu tenho que fazer, meu último dia tenho só algumas horas contadas, a sua personalidade intrínseca não vai mudar. E outro questionamento que eu fiz durante o livro todo é pensar o que eu faria se fosse o meu último dia de vida. Você que leu parou pra pensar isso também? Você começa a questionar, se fosse o meu último dia de vida, eu ia querer contar pras pessoas, eu ia ficar na minha casa, eu ia sair, eu ia pra algum lugar, o que eu faria? Eu ia gastar todo o meu dinheiro, o que eu faria, entendeu? Você começa a pensar isso. E esse tipo de questionamento é bem difícil de ser respondido, porque por mais que eu vire aqui e fale de fato, eu acredito que eu faria isso ou aquilo, só na hora do vamos ver, só na hora que eu estiver enfrentando isso é que a gente vai conseguir entender. Porque agora que eu não tô enfrentando essa situação, seria muito fácil virar e falar, eu faria isso aqui. Só que na hora do vamos ver que eu vou ter uma certeza maior de, na verdade, eu vou fazer isso, porque agora, vendo a situação como um todo, enfrentando aquela situação, vendo as pessoas que estão ao meu redor, vendo a circunstância que tá acontecendo isso, aí sim eu vou ter uma certeza maior de eu vou fazer dessa forma. Agora eu vou entrar num tópico mega delicado, que é o final desse livro, e como vocês podem ver, o próprio nome já dá o spoiler. E eu achei incrível isso, o fato do nome do livro já ser um spoiler, justamente porque a gente já sabe, ele já fala, os dois morrem no final. Então você já tá esperando que os dois vão morrer no final. E é isso que acontece na vida. Todo mundo sabe que vamos morrer no final das contas, tudo isso vai acabar. Mas não é pelo fato da gente já saber o final, já saber o que vai acontecer, que a gente não vai sofrer, que não vai ser doloroso quando esse momento chegar. E eu sinto que essa é até uma mensagem que o livro quer transmitir. Porque na vida real a gente já sabe que tudo isso vai acabar, que vamos morrer, que pessoas queridas vão partir. E no livro a gente vai se envolvendo com os personagens, com a história deles, com os amigos, a família deles, e quando chega no final, a gente se emociona. Então é justamente isso que acontece na vida. O mais engraçado é que, como é uma história fictícia também, por mais que a capa esteja falando que os dois morrem no final, durante a história a gente vai criando uma esperança. Não, eles vão ser uma exceção. Agora, nesse momento, a Central da Morte vai errar com eles, os dois vão sobreviver. A gente cria, a gente nutre essa esperança. E aqui eu trago até o conceito da ilusão de controle, que é um fenômeno estudado pela psicologia cognitiva. É basicamente a ideia da gente criar uma expectativa com relação a algo,
mesmo sabendo que a probabilidade disso acontecer é muito baixa ou então nem existe essa probabilidade. E é justamente isso que pode acontecer quando a gente está lendo esse livro, porque quando a gente está lendo, o próprio título do livro já fala o que vai acontecer no final. Mas durante a leitura a gente cria a expectativa de que não, isso não vai acontecer, vai ter uma exceção, eles vão sobreviver, tá tudo certo. Então a gente vai nutrindo essa esperança, como eu mencionei. E essa ilusão de que a gente tem algum controle sobre a história desse livro vai nos ajudar a não sofrer tanto durante a leitura do livro, até chegar na parte que de fato vamos sofrer e chorar horrores. Então isso faz com que a gente continue lendo o livro com uma motivação, uma esperança, uma expectativa de que no final tudo vai correr bem, que vai ter aquela linda frase de viveram felizes para sempre. Mas não é isso que acontece, os dois de fato morrem no final e a gente sofre horrores com isso. É importante até eu mencionar um outro questionamento que eu tive durante esse livro. Vocês podem perceber o quanto o livro é importante pelo fato de eu ter vários questionamentos durante a leitura, né? Mas outro questionamento que eu tive é justamente por ter reparado que Amy e R possuem uma vida completamente diferente. Enquanto o Mateu viveu uma vida super reservada, se privando de muita coisa, justamente para prolongar a sua vida e se preocupando com os outros também, o Ruffles viveu uma vida super espontânea, fazendo o que queria, sofrendo, mas também escondendo um pouco a sua dor. E com isso a gente se questiona. Tem um jeito certo de viver? A gente tem que viver a nossa vida sem pensar no amanhã, pensando no aqui, no agora e fazendo acontecer? Ou a gente precisa ser o mais reservado possível, se preocupando com o amanhã, se preservando, guardando nossas expectativas, guardando nossas metas para cumpri-las lá no futuro? A minha opinião é que precisamos viver de forma equilibrada, ou seja, viver sim o aqui e agora, mas também traçando metas para o futuro, concretizando essas metas no futuro. E no aqui e agora a gente pode começar trilhando esse caminho até essas metas, conquistando mini metas também. Aquela frase que a Natália Arcuri sempre comenta de você fazer metinhas, metas e metonas. E tem outros tipos de metas aí que eu esqueci agora, mas Natália Arcuri, eu juro que eu presto atenção nas suas falas, tá? Que agora eu esqueci. Então pra minha vida é isso, pra minha vida é esse equilíbrio, a gente fazer o que a gente quer, fazer o que a gente tem vontade, mas também com certos limites, pensando no amanhã, colocando metas e cumprindo essas metas também. Aquela frase, não vamos deixar pra fazer amanhã o que nós podemos fazer hoje, mas também com aquele cuidado de não vamos dar a louca também e é isso mesmo, sem pensar no amanhã e aqui agora pra sempre. Vamos tomar aquele cuidado também. Então vamos ser aquele meio termo entre o Mateu e o Ruffles, tá bom? É isso, eu recomendo muito que você faça a leitura desse livro. Os capítulos são super curtos, então a leitura fica muito rápida e muito dinâmica também. Além disso, os capítulos ficam intercalando entre uma parte do Mateu, uma parte do Ruffles e outra parte de outros personagens também. O que é muito legal, porque às vezes o personagem aparece na fala do Mateu, por exemplo, e depois a gente encontra um capítulo só desse personagem, o que é muito bom. E uma coisa que esse livro não responde é como a Central da Morte tem essas informações. Mas eu vou descobrir isso fazendo a leitura do segundo livro dele, que é o primeiro a morrer no final. Na verdade, eu espero descobrir isso nesse livro, tá? É a minha expectativa. Vamos ver se ela vai ser atendida. Se você gostou do vídeo, deixa seu like, se inscreve no meu canal para não perder nenhum vídeo desse quadro. E comenta aqui também alguma indicação de livro que você queira que eu faça análise psicológica. Se você gosta de análise psicológica de filme, série, livro e até personagens fictícios, eu vou deixar algumas recomendações aqui pra vocês. Um é um vídeo que eu fiz de análise psicológica da série A Comissária de Bordo e outro é uma playlist de análise psicológica de personagens fictícios. E até o próximo vídeo!